Olá pessoal, sou o Kleber. Eu tenho uma pequena oficina de manutenção de computadores, celulares e videogame. E eu e hoje eu conversando com os garotos, eles me perguntaram qual era o melhor sistema operacional, né? Não se é o Windows 7, o Windows 8, não nesse sentido, mas a taxa de bits. Se era de 34, de 32 ou 64 bits. Tá bom. Então eu respondi para ele 64 bits, né? E expliquei por quê. Então eu vou, talvez, como esses garotos não sabiam, pode ser que outras pessoas também não saibam, né? Então eu vou falar aqui para vocês, para aqueles que não sabem a diferença de um 32 bits. Não é muita diferença não, mas são no desempenho do computador, o de 64 é bem melhor. Vou explicar por quê. Então tá. Vou abrir aqui painel de controle. Painel de controle em todas as que eu posso fazer no meu computador, né? Eu posso fazer várias coisas, né? Não vou atentar muito a isso. Vamos aqui em sistema, que importa é isso aqui. Sistema. Tá aqui as informações do meu computador. O meu sistema operacional é o Windows 7. Tá aqui o meu processador, é um AMD, porque essa placa é uma placa Gigabyte com processador AMD, né? Oh meu Deus do céu. Já passar esse meu celular, tem que trocar esse toque. É, 64 bits, 64 bits, 6 GB ele tem 6 GB de memória, utilizava 235. Sistema operacional de 64 bits. Aqui tá aqui a bandeirinha aqui da Microsoft, né, porque é o original, mas na verdade não é, foi craqueado. É isso aí. Então tá. Aqui tá as informações, certo? Primeira informação que eu posso dar dos 32 bits é que 32 bits não aceita mais de 3 GB de memória. Tem pessoal que fala assim, coloca 4 GB. Não, você pode colocar dois peitos de 2 GB, mas você vai usar 3 GB de memória. Não vai chegar a usar 3 GB. 2,80, não vai usar ele todo. Esse é um ponto do 32 bits. O de 64 você pode usar até mais de 6 GB. Beleza, ótimo. Outra coisa que o de 64 bits pode fazer é, por exemplo, aqui ó, tem arquivos de programas e arquivos de programas x86, certo? Esse arquivo de programas aqui, que eu não aberto aqui, esses programas são em 64 bits. Eles são em 64 bits. Esses que estão 86, x86 aqui, eles são de 32 bits. Tá aqui, 32 bits. No sistema de 32 bits, essa pasta aqui não vai aparecer, porque não usa 32 bits. O de no 64 bits, então não vai ter essa placa, essa pasta aqui. Outra coisa também, no sistema de 64 bits, eu tanto posso instalar programas em 64 bits e em 32 bits, que vai funcionar a mesma coisa, não vai ter problema nenhum. E o de 32 bits, eu só posso instalar programas em 32 bits. Então tá. Outra coisa também, por exemplo, para acessar a internet, para ver vídeos do YouTube, essas coisas, o 32 bits faz a mesma coisa que o 64 bits, né? A diferença que eu falei vai ser a memória. Ele vai ter menos memória e não vai aceitar nada de 64 bits. E o de 64 bits você pode fazer muito mais coisas. Por exemplo, você pode abrir um Photoshop. Aqui eu estou fazendo um download aqui no torrent. Nossa, faltam 6 horas ainda. E tem essas portas aqui abertas. Tem o navegador aberto. Como
O de 64 bits ele aceita mais memórias, então você pode fazer muito mais coisas do que o 32 bits. Então praticamente a diferença é essa. Mas para acessar a internet, para ver o YouTube, ver o Facebook ou outra coisa que você tenha, não vai ter problema nenhum, né? É só naquela parte de gráficos, de jogos e mesmo se você der uma placa de vídeo com 3 GB de memória, alguns jogos você consegue rolar ainda, porque eu já joguei em uma placa, em um processador de 32 bits, certo? Porque esse é o quando você instala, não é o programa que é de 64 bits. Sim, os programas são de 64 bits, o sistema operacional é de 64 bits, mas o que manda mesmo é o processador. Por exemplo, se você tiver um processador de 32 bits, você não vai poder instalar um de 64 bits, nada de 64 bits. Agora, se você tem um computador com processador de 64 bits, você pode instalar 32 bits, programas de 32 bits ou de 64 bits sem nenhum problema. Essa é a maior diferença. O resto, né, funciona a mesma coisa. Todos os programas que tem para 64 bits, praticamente tem para 32 bits. Você só precisa ter um cuidado quando prestar atenção no seu sistema operacional. Então você vem aqui, painel de controle, sistema, e aqui vai aparecer aqui, ó, tipo de sistema operacional de 64 bits. O meu sistema operacional é de 64 bits e o meu processador que está na minha máquina é de 64 bits. Vou só dar mais um exemplo. Eu vou mostrar para isso aqui uma coisa que eu fiz aqui no VC. Tá aqui, ó, arquivos de programa. Eu baixei um plugin para colocar aqui no Adobe, né, aqui no Photoshop. Deixa eu achar o plugin aqui. Plugin, esse aqui, ó. Esse aqui, Knockout. Esse Knockout, ele não funciona no meu computador. Ah, mas você falou que seu computador é de 64 bits e não funciona por quê? Esse aqui Knockout aqui, ele é de 32 bits. E por que ele não funciona? Porque eu não instalei o Adobe Photoshop de 32 bits, porque você pode instalar os dois no seu computador. Então eu não consigo usar um plugin de 32 bits. Entendeu? Entenderam? Então é isso aí. Então 64 bits é melhor. Quando você for procurar um computador, procura de 64 bits. A Positivo vende uns aí baratinho, computadores baratos, fraquinhos, sobre 32 bits. Se você quer um computador melhor, procura sempre de 64 bits. Quando você tiver um 32 bits, você não instala nada de 64 bits. Esses programas, quando você abaixa, costumam ver informações. Ou mesmo que você abaixa, muitos deles não instalam. E quando você tiver um 64 bits, procure instalar sempre de 64 bits. Alguns, como o Adobe Photoshop, é bom instalar os dois. Tá certo? Então tá, essa é a diferença do 32 bits e dos 64 bits. Tá ok? Valeu, muito obrigado por tudo e até a próxima. Por favor, se você gostou, clica no gostei. Se não, clica no gostei, né? Compartilhe o vídeo e inscreva no canal para mais informações. Até mais. Obrigado.